Bem-vindos, muito obrigado pela presença e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Lembrando sempre o suporte do Centro de Porto Ferreira e de São Pedro das nossas atividades e dessas reuniões que entram ao ar aos domingos. Estamos indo para a aula de Astrologia Rosa Cruz, número 27. O tema de agora é Árvore da Vida. Na reunião anterior, terminamos falando da Árvore da Vida, daremos prosseguimento. A Árvore da Vida é a árvore da luz, do arco-íris, da existência, do conhecimento, é tudo. É vida com V maiúsculo. E nessa Árvore da Vida nós construímos o nosso ser e o nosso existir. Na terra e na água, vivemos no inframundo, o mundo inferior, o inferno. No fogo e no ar, podemos chegar no supramundo, os mundos superiores. E tudo depende, como disse o anjo bom na reunião anterior, de como eu construo as relações eu-tu. Se eu priorizo demais o eu fiquei preso nos signos de fogo, em particular Áries e Leão. E o tu enfraquece. Então eu alimento só a vaidade. Eu me torno um indivíduo egocêntrico. A principal vítima disso é o ascendente Leão. Se eu ficar muito no tu, eu estou exageradamente aéreo. E o signo de ar que faz mais esse desequilíbrio é o signo de Libra, que depende tanto do outro para validar a sua existência, que fica manco, penso. Então nós devemos buscar um equilíbrio nas relações. E o elemento equilibrante, o hífen, é o amor. Então, eu tenho um corpo provisório, temporário, e tenho uma alma, um espírito. A alma eu construo e o espírito é eterno. Então eu tenho um eu-corpo e um eu-espírito. E eu trabalho no conflito entre essas duas forças. O eu-corpo sofre a gravidade terrestre e o eu-espírito sente saudade do céu, saudade de Deus. Ele percebe que tem alguma coisa estranha no corpo, que o corpo é uma prisão, por melhor que ele seja, por mais saudável que seja. E é esse conflito que produz a alma, a memória e a consciência, como temos abordado. Os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, triangulam entre si. E todos eles favorecem os registros subjetivos através do processo de reflexão, de metabolização da experiência. Até em Escorpião, a alquimia. Em Escorpião, a alquimia da memória. Quando eu aprendo a fazer a alquimia da memória, eu posso também aprender a perdoar, o que não é simples. Então a água, principalmente o signo de Câncer, que é um signo lunar, ela despeja esse líquido que se gruda, que se fixa no íntimo das águas anímicas, das emoções, das impressões, é o que se chama plasmabilidade. O elemento água, então, tem uma importância fundamental na fixação da experiência. As impressões são arquivadas na alma através do elemento água. E a Lua tem um papel importantíssimo nisso. Uma pessoa que tem uma Lua desregulada, as suas informações são armazenadas de uma forma caótica. Então é uma pessoa que tende à loucura.
O que é uma pessoa que tende à loucura? É uma pessoa que, por exemplo, perde a noção da sequência dos eventos, embaralha o tempo, os acontecimentos e as pessoas, chegando até a trocar o nome das pessoas. O elemento água, então, é o poder de aderência e plasmabilidade. É o quanto eu consigo grudar em mim o que eu vivo. Se a Lua e o Mercúrio não ajudam, eu tenho a experiência, ela escoa, vai pelo ralo. Ou vai muitas vezes direto para a lixeira. Eu quase não aprendo nada. Aí eu me torno vítima do eterno retorno em negativo. Eu fico vivendo a mesma coisa o tempo todo. O elemento água, então, é o poder de sensibilizar-se e comover-se. O movimento está dado, mas eu pego uma carona nesse movimento e eu comovo, eu movo junto. No elemento água, os conteúdos da experiência sensível, quer dizer, a capturada pelos sentidos, interpenetra e plasma-se nas profundezas da alma. E eu vou acumulando tesouros que eu vou oferecer ao céu. A minha memória é o tesouro. São os arquivos, as experiências que eu vou compartilhar com o meu Criador. E o elemento fogo, que faz uma oposição ao elemento água, Áries, Leão, Sagitário, Marte, Sol e Júpiter, é o movimento ascensional. Enquanto a água quer fixar a experiência e corre o risco terrível da nostalgia e da melancolia, ou seja, você fica só olhando o passado, o acontecido, aquilo que foi, e sai da presença daquilo que é. O elemento fogo existe justamente para fazer a operação oposta. Lembrar que você não pode parar, você não pode fixar-se. Por mais prazer que você tenha sentido, a vida continua. O fogo é isso. A vida continua. A fila anda. O fogo é a manifestação física da chama do espírito. O que eu vejo como fogo é o corpo do espírito, no sentido mais próximo. A chama divina assenta-se em 3 átomos sementes, segundo a filosofia Rosa Cruz. Esses átomos sementes são os armazéns, são os arquivos de tudo aquilo que eu vivo, na consciência, no campo emotivo, no campo emocional e no reino intelectual. Os átomos sementes, então, eles reúnem a experiência concreta no corpo, a consciência, toda a emoção envolvida em cada experiência que eu tive, a sensibilidade, o prazer, a experiência do sublime, e também tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu compreendi na dimensão intelectual. Esses 3 átomos sementes trabalham juntos. Deus, então, tem 3 moradas no corpo humano. Cada átomo semente é uma morada. Uma no coração, uma no fígado e outra na consciência. Esses átomos sementes guardam os registros que serão impressos no livro da vida. Quanto mais presente está Deus na consciência, mais a intuição da luz do caminho nos orienta. Então eu tenho uma bússola interna, uma luz interna, exatamente como mostra a gravura do arcano o eremita. A luz me guia. Então aqui nós temos novamente a árvore da vida, né?
árvore da vida. Aqui os planetas, os símbolos zodiacais, o zodíaco. Mercúrio no centro do zodíaco. Yod, Re, Vav, Re, Deus, um dos nomes divinos. O caminho para retornar à casa do Pai. Eu tenho que passar por várias experiências encarnatórias, aprender as lições dos signos, dos planetas. Tudo isso eu vou armazenando e transformando num zodíaco interno, num sistema planetário no interior da minha consciência. Vou desenvolvendo o que se chama de filosofia hermética, de Hermes Trismegistus. A letra mata, mas o espírito vivifica. A filosofia hermética é a filosofia do espírito que vivifica, que vai além da letra. Esse símbolo antigo, né? Aqui está escrito Urbis e Orbis. Urbi é cidade. Orbe é onde orbitam os planetas. Eu vivo na urbe, mas eu não posso esquecer a orbe. Eu estou no reino lunar, mas o Sol nasce todo dia. E através desse Sol que nasce todo dia, eu pego também carona nesse Sol, que é a luz, é Apolo, com a sua carruagem, e devo dirigir-me aos céus. Então, pés na terra, o concreto, a experiência, mas o olhar para os céus. Observa que esse cidadão também tem um cajado, tal como o eremita. Então, o corpo e o espírito. A dicotomia corpo e espírito novamente. Através dessa experiência corporal e espiritual, a interligação, eu desenvolvo os poderes anímicos. Não há outro meio de desenvolver a alma para nós humanos. Tempo do corpo e tempo do espírito. São tempos diferentes. Como é que eu faço para lidar com eles? Na árvore sefirótica, eu tenho Tiferet, o Sol, que está no centro entre o reino da matéria e o reino do espírito, Keter. Vejam quantas linhas, quantos caminhos distintos eu posso realizar para chegar até a realização plena, que é o coroamento da criação. No signo de Virgem, regido por Mercúrio, eu cuido da saúde do corpo. E no signo de Peixes, regido por Netuno e Júpiter, eu devo aprender a cuidar da saúde do espírito. Eu não posso exagerar nem um lado nem o outro. Quando a pessoa fica muito dedicada ao espírito, ela pode ficar doente fisicamente. A pessoa que exageradamente vaidosa, com excesso de cuidados no corpo, fica vazia. Uma pessoa fútil. Não tem espírito. Ana Maria Quezada, vindo dos confins da América Central, Guatemala, como é que você explica para nós, dentro da perspectiva maia, que você é descendente, como é que os maias explicam os conflitos entre as demandas do corpo e as demandas do espírito? Por favor, Ana Maria. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Bom, eu venho da Guatemala, mas vou imperiosamente pedir ao nosso mestre Caetano que nos explique o que é o tempo. A preciosíssima oração ao tempo de Caetano nos traduz o percurso humano de uma maneira absurdamente bela e profunda ao mesmo tempo. Então, ele disse que o tempo no corpo
é um Senhor tão bonito como o rosto do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. A dimensão temporal é a que nos permite realmente percorrer os espaços neste mundo que nos dão a capacidade de armazenar essa alma que Oswaldo está nos propondo e que o Anjo Bom também explica com propriedade. O tempo é um compositor de destinos, nos diz Caetano, e é um tambor que faz soar todos os ritmos. Então, às vezes, a gente caminha mais rápido, progride mais rápido, mas às vezes o tempo nos obriga a um tempo de demora. Nós precisamos demorar em determinados assuntos para que aquilo fique realmente gravado na nossa alma e que sirva de alicerce para o nosso próximo passo. Em outra estrofa desse precioso poema do Caetano, ele disse que pede ao tempo que lhe dê ao espírito, de modo que meu espírito ganhe um brilho definido e que possa espalhar, né, benefícios. Porque, assim como a filosofia Rosa Cruz nos pede, nós precisamos servir e trazer benefícios para as outras pessoas, de tal maneira que o tempo no nosso corpo seja benéfico para o nosso espírito. Então, o tempo do corpo tem uma qualidade de horizonte. Caminhamos de um lado para outro. Mas esse tempo nos permite o crescimento vertical na direção de volta ao nosso Pai que está nos céus. E esse talvez seja o fator mais importante dessa caminhada. Nós precisamos colher benefícios para os outros. E, finalmente, não finalmente na canção de Caetano, mas no meu dizer, quando eu estiver saído desse círculo do tempo, diz Caetano, eu não serei e tu, tempo, não terás sido. Ou seja, voltaremos a esse tempo sem tempo, no qual a eternidade se manifesta para o bem do nosso espírito, para o bem do espírito com maiúsculo. Porque nós seremos nada mais do que uma molécula, um átomo no tempo da eternidade de Deus, da eternidade do Espírito de Deus. Mas isso não quer dizer que o nosso tempo caminhado nessa terra não tenha sido benéfico para esse Deus no qual acreditamos. Porque é nossa experiência que faz com que ele se veja refletido na experiência humana. Portanto, disse Caetano, peço-te aquilo, tempo, e te ofereço elogios. Tempo, 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 tempo. Nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Acho que é isso. Obrigado, Ana Maria. Maravilha. Fogo, ar, água e terra. Nosso tema. Subir e descer. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo?
Claro que dá. Esse é o segredo. Enquanto eu subo, eu desço. Enquanto eu desço, eu subo. Vou repetir. Enquanto nós não aprendermos a viver no seio do paradoxo, nós vivemos apenas linearmente, tentando alcançar um ponto. Um ponto que não existe, uma ilusão. Então, o nosso mandala zodiacal, ele nos oferece muitas reflexões. Os signos de terra, naquele diagrama que nós vimos do orbe e urbe, aquele indivíduo com os pés no chão, os pés na terra, bem assentado na urbe, na cidade, eles são importantes porque eles são a sustentação da vida. São os operários da vinha do Senhor. Touro, Virgem e Capricórnio. Vênus, Mercúrio, Saturno. Eles ensinam cada um de nós a qualificar-se no preparo do solo, para que ele seja fértil e produza em abundância. Eles procuram viabilizar os instrumentos necessários para produzir o melhor, com maior rendimento, maior lucro, maior abundância. Então eles ensinam a prudência, a economia e um plano inteligente de execução. Criteriosa destinação dos recursos disponíveis, senão me torno um perdulário. Mas, bom, você que tem ascendente Capricórnio, Lua em Capricórnio, o que vai acontecer no inferno com os esbanjadores e perdulários? Conta pra gente que você é um anjo, você dá umas espiadas lá de vez em quando. Não é coisa que se fale, mas vamos fazer essa concessão, né? Uhum. Tudo aquilo que foi para mais vai ser sentido na forma de uma sobrecarga de consciência, vamos dizer assim. Como se fosse uma queimadura. Tudo aquilo que eu subtraí, eu vou ser subtraído. É como, sabe quando você senta em cima da perna e ela fica adormecida? É como se um pedaço seu queimasse, mas não é aquele queimar de fogo, mas é como se algo que tenha sido para mais vai ficar em evidência, como se você tivesse uma elefantíase na alma. Caramba! Né? A ideia é que durante a vida a gente desenvolva essa habilidade de estar no mundo, consumi-lo de forma razoável, mas tem uma palavra-chave para que essa sensação desconfortável não nos visite oportunamente. É uma palavra muito fundamental. Chama sobriedade e justa medida. Até quando tem um botão no elevador para cima e um botão para baixo. Não aperte os dois. Essa conta não vem só na energia elétrica. Vem na sua falta de noção que em algum momento precisa despertar. Nem para mais, nem para menos. Cultivem a justa medida e a sobriedade. Porque a abundância existe? Sim. Mas é importante que a gente esteja em oração contínua. E essa forma de orar se chama sobriedade. Sejamos sóbrios. Consuma aquilo que seja necessário, né? Em respeito. É um programa de saúde. A sobriedade é uma ferramenta de saúde. Na medida em que eu sou sóbrio, a abundância não se vergonha de estar ao meu lado. Então existe uma relação entre sobriedade e salubridade? Completa. A pessoa sóbria é naturalmente saudável. A pessoa que perde a sobriedade, o corpo se torna excessivo. Seja no acúmulo de peso, seja no descontrole da pressão, seja no descontrole hormonal. A fisiologia, em última análise, ela é um espelho onde você pode ver a adequação com a qual você se coloca em vida. A nossa fisiologia continuamente está nos informando dos nossos excessos. E aí que está a beleza do arcabouço astrológico, na medida em que ela permite a associação simbólica de partes do corpo com instâncias celestes. Então, quando a gente observa as diferentes formas de dificuldade e acometimento do nosso corpo do ponto de vista fisiológico,
podemos visitar o tema natal, o mapa astral, especificamente naquele signo em que no meu corpo deixa de ser silencioso, ou seja, aquele órgão que começa a me causar um mal-estar, né? Ou seja, se é nos pés, está em Peixes, se é nos joelhos, está em Capricórnio. E conhecer simbolicamente esses seres espirituais é uma forma espetacular que no nosso silêncio, na nossa sobriedade pessoal, na nossa oração, a gente pode se recompor em tudo aquilo que simbolicamente essa hierarquia diz respeito. Em tudo aquilo que aquela casa do tema natal diz respeito, né? Isso é um programa de saúde, pessoal. Se houvesse um plano de saúde, de fato, e não planos de doença, como é o que a gente observa, a saúde seria cultivada assim, no silêncio da meditação e do entendimento dessas estruturas, que desde há muito tempo estão entre nós e que podem ser elaboradas por cada um em casa. Muito obrigado, Angel. Disponha. Então, os signos de terra, telúricos, têm senso prático e objetivo para prover, dar o que precisa, prover as bases de sustentação da vida. Claro que eles podem se tornar materialistas, obtusos, fechados, são efeitos colaterais, dissipativos. Todos os signos têm risco, qualquer que seja o elemento. O risco é o exagero, né, Anjo Bom? Isso mesmo. Ou omissão. Omissão também é um risco perigoso. Para mais ou para menos é problemático. Então, a subida é a ascensão. A queda é a imersão na matéria, na água e na terra. A subida, a ascensão, é o ar e o fogo, como nós estamos propondo. Um caminho sensacional para pegarmos impulso é que vai de Escorpião até Capricórnio, que a gente sempre fala, são signos que podem nos salvar. Porque Escorpião é o signo da redenção e da regeneração. Sagitário, Júpiter, é o signo da bem-aventurança. E Capricórnio é aquele que vem, vê o que precisa fazer e faz. Não é incrível isso, Anjo Bom? Você chegar a ver o que precisa fazer e fazer. Não é simples. É simples. Incrível e simples, né? É muito simples. Então, Escorpião tem o privilégio de agir com Marte e Plutão, signos de alto teor transformador. Júpiter tem o acolhimento da graça, tem o acolhimento da abundância, da fertilidade. E Saturno tem o acolhimento, Capricórnio, o acolhimento da prudência, da sobriedade. Quando contemplamos e admiramos o poder universal do Criador, sua majestade, seu amor-luz e as maravilhas da criação, as faculdades e movimentos da alma suspendem suas atividades. Eu entro em êxtase, em maravilhamento, espanto. Assim, nos preenchemos de Deus. Isso é demais. Tornamo-nos realmente um com Deus. Na medida que acolhemos Deus na alma, Deus também nos acolhe. Oswaldo, você falou uma coisa muito importante. A omissão é uma forma de desperdício. Isso precisa ser frisado. A omissão pode passar por uma forma de respeito, de contenção, mas a omissão é um desperdício. Obrigado por lembrar. Valeu por confirmar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Continuaremos na aula número 28. E em nome dessa instituição, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.